Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. O MDB decide pela neutralidade no segundo turno. A rede de Marina Silva diz que será oposição a qualquer um dos candidatos que vença a eleição. E hoje você acompanha uma entrevista especial com os candidatos Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT. Os presidenciáveis apresentam propostas para 11 temas relevantes ao Brasil. Justiça de Minas pede novo exame psiquiátrico de esfaqueador de Jair Bolsonaro. Furacão Michael deixa ao menos 6 mortos na Flórida. Fenômeno que virou tempestade tropical agora segue para a Carolina do Norte e do Sul. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. O Rede TV News traz hoje uma entrevista especial com os 2 candidatos que disputam a presidência da República. Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT, apresentaram suas propostas para 11 temas importantes para o Brasil. São eles: impostos, regulação da mídia, lava-jato, porte de armas, número de ministérios, agronegócio, liberação das drogas, educação, programa Mais Médicos, privatizações e Bolsa Família. As entrevistas completas você acompanha daqui a pouco. A Procuradoria-Geral da República denunciou o ministro Haroldo Cedras, do Tribunal de Contas da União, o filho dele, advogado Tiago Cedras, e outras 2 pessoas por tráfico de influência. O grupo é acusado de receber 2 bilhões e 200 milhões de reais da UTC Engenharia para favorecer a empresa e evitar punições em processos sobre a construção da usina de Angra 3 que tramitavam no TCU. A Procuradoria-Geral da República pede o ressarcimento de 4 bilhões e 400 milhões de reais aos cofres públicos e a decretação da perda de função pública. A decisão caberá ao ministro Edson Fachin, que é relator do caso no Supremo Tribunal Federal. A defesa de Haroldo Tiago Cedras diz que recebeu a denúncia com surpresa e indignação e negou qualquer tipo de irregularidade nos contratos. Os partidos políticos continuam decidindo sobre o apoio aos candidatos à presidência da República neste segundo turno. A rede de Marina Silva comunicou que será oposição a qualquer um dos candidatos que vença a eleição. No entanto, pediu aos filiados e simpatizantes que não votem em Jair Bolsonaro. Eu conversei com a maioria da executiva, a maioria do partido, né? A bancada federal na Câmara também foi consultada. Nós estamos tomando uma posição de neutralidade. Nós não vamos apoiar nenhum dos 2 candidatos. Estamos liberando os membros do MDB para votarem de acordo com a sua consciência e a sua conjuntura estadual. Vocês viram aí a declaração do presidente do PSDB, senador Romero Jucá, que não foi reeleito e declarou a neutralidade do MDB, partido do presidente Temer. O candidato Fernando Haddad, do PT, visitou hoje pela manhã a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em Brasília. Na saída, o candidato do PT à presidência diz que firmou um acordo com a cúpula da Igreja Católica no Brasil no combate à cultura da violência, fortalecimento das instituições democráticas, fortalecimento dos órgãos de combate à corrupção, proteção ao meio ambiente e à preservação da vida em todas as suas manifestações. O petista também falou que, durante o encontro, pediu que a entidade recomende aos eleitores católicos para tomarem cuidado com a propagação de notícias falsas. Se aquilo for verdade, as pessoas têm que saber. Mas se aquilo não for verdade, as pessoas têm que ter um compromisso de barrar, né, a mentira, a propagação da mentira. Nós temos que ganhar a eleição por meio do melhor projeto, do melhor argumento, né, de como tirar o país da crise, e não atacando a honra das pessoas com informações falsas. A Polícia Federal indiciou o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, por associação criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
O tucano é investigado no âmbito da Operação Cash Delivery. Ele é suspeito de ter recebido 12 milhões de reais em propina da Odebrecht. Marconi Perillo foi preso ontem enquanto prestava depoimento à Polícia Federal. Hoje à tarde, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região mandou soltar o político. Na liminar, o desembargador Olindo Menezes afirmou que não há demonstração da necessidade da prisão cautelar. A defesa de Perillo diz ter plena convicção da inocência do ex-governador. O candidato Jair Bolsonaro, do PSL, se reuniu à tarde com parlamentares eleitos e apoiadores em um hotel na zona oeste do Rio de Janeiro. Cercado de políticos eleitos pelo PSL e partidos coligados, Bolsonaro afirmou que em um eventual governo, Onyx Lorenzoni, do DEM, seria o chefe da Casa Civil. General Augusto Heleno iria para a Defesa e o economista Paulo Guedes para a Economia. O candidato diz também que não vai compactuar com a velha política do toma lá da cá. Questionado sobre comparecer aos debates do segundo turno das eleições, Bolsonaro declarou que pode faltar por outros motivos, além das recomendações médicas. Existe a possibilidade, sim, estratégia. Eu estou vendo o Haddad me desafiando agora, né? Quero que você diga o que fez 28 anos dentro do parlamento. Eu responderia para ele: não roubei ninguém, Haddad. Eu vou debater o que com um cara que nem poste é um fantoche, é um pau mandado. Age como camaleão. É óbvio que o esforço dos dois candidatos é melhorar posições em áreas onde foram pouco votados ou tentar corrigir erros de campanha. Por exemplo, Bolsonaro tem dado especial atenção ao Nordeste e Haddad, neste momento, procura se desvincular da pecha de pau-mandado de Lula. Inclusive, a foto do ex-presidente foi apagada de peças publicitárias do candidato petista. Vamos saber como fica neste feriado a previsão do tempo com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Olha, o feriado vai ser marcado com pancadas de chuva em várias partes do Brasil. Inclusive, tem alerta para temporal na região sul. O tempo fica bastante carregado aí com chuva em todo o litoral aqui do Paraná, de Santa Catarina e principalmente sobre a faixa leste do Rio Grande do Sul, onde além da chuva, as rajadas de vento podem chegar a 100 km por hora. E olha, o mar também vai estar bastante agitado, viu? Desde o litoral aqui do Rio Grande do Sul até o litoral do Rio de Janeiro. Tempo firme, aberto, com sol o dia todo, somente nessa área amarela, aqui que pega Minas Gerais, Goiás, leste do Mato Grosso, Pará, Roraima, Amapá e praticamente todo o nordeste do Brasil, onde o tempo só vai ficar mais instável e carregado no litoral da Bahia. Agora, no sudeste, assim como na maior parte, né, da região aí do Brasil, a gente vai ter aí sol com pancadas de chuva no finalzinho da tarde. Só aqui, olha, no litoral de São Paulo e até algumas áreas do sul do Rio de Janeiro, é que o tempo fica mais instável aí e chuvoso. No litoral paulista, lá em Santos, olha, não vai dar praia amanhã não, viu? Tem chance de chuva desde cedo aí pela manhãzinha e a máxima é de apenas 24 graus. No Rio de Janeiro, o sol pode aparecer um pouco, o tempo fica um pouco mais fechado também e tem chance pequena de chuva para amanhã, mesmo assim, olha, 30 graus de máxima, vai estar bastante abafado. Na capital paulista, o sol volta a aparecer aí amanhã, também no sábado, a máxima fica aí na casa dos 30 graus. Agora, no domingo, o tempo fecha outra vez e tem previsão de temporal a qualquer hora do dia. Bom, faça chuva ou faça sol, o importante é você aproveitar aí o feriadão, certo? Uma ótima noite para você. Até mais. Tchau, tchau. O homem que esfaqueou Jair Bolsonaro será submetido oficialmente ao exame de sanidade mental. Ao vivo de Belo Horizonte, repórter Rodrigo Cabral tem mais informações. Boa noite, Cabral. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Com a decisão do juiz Bruno Savino, da Terceira Vara da Justiça Federal de Juiz de Fora, o processo de Adélio Bispo de Oliveira vai ficar suspenso por 45 dias. O perito que vai fazer o exame será indicado pelo magistrado responsável pelo caso.
Segundo os advogados, o exame feito no mês passado por um psiquiatra contratado pela defesa mostrou que Adélio sofre de transtorno delirante grave. A estratégia é retirar o agressor das penas previstas na Lei de Segurança Nacional. Se a insanidade mental for comprovada, ele seria transferido para um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. A punição também é diferenciada. Adélio Bispo de Oliveira está preso na Penitenciária de Segurança Máxima, Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. De Belo Horizonte, Rodrigo Cabral, para o Rede TV News. Em São Paulo, um professor de matemática foi preso em flagrante por pedofilia contra um menino de 13 anos. O vídeo gravado pelo tio do menino mostra a tentativa de um encontro que aconteceria ontem à tarde entre Gilson Paulo de Araújo, de 55 anos, e a vítima. O homem chega a esse supermercado na zona norte de São Paulo para esperar o garoto. Era uma armadilha. O encontro foi marcado pelo tio do menino, que chamou a polícia e fez a denúncia. Gilson foi preso em flagrante. Era eu, viu, trouxa? Seu filho de uma... Vai lhe dar uma ova, tio. Viu? Era comigo que estava falando. O homem dava aula de reforço para o adolescente, mas desde agosto o menino não estava mais na escola. Segundo a polícia, os dois trocavam mensagens de texto há mais de um ano. No início, o conteúdo era amigável. Quando o tio descobriu, as mensagens já envolviam fotos e vídeos pornográficos, além de convites para se encontrarem. Em uma das mensagens, o professor pede para o menino mandar uma foto dele nu e escreve: "Você pode me mandar uma foto? Verei e vou apagar." O homem sabia que estava cometendo um crime e fala para o menino: "Eu posso me dar mal, ser até preso por pedofilia." E pede: "Apaga esta conversa agora, tá?" No celular de Gilson também tinham conversas que ele mantinha com outras vítimas, inclusive com o primo do garoto. A orientação que a gente dá é sempre observar o celular dos filhos, né? E a sorte é que o tio conseguiu olhar. Se não tivesse visto a tempo, alguma coisa poderia ter acontecido com o adolescente, né? Em setembro, outro caso de assédio sexual foi denunciado por uma aluna de uma escola estadual no centro da capital paulista contra um professor de educação física. Hoje, a Secretaria Estadual de Educação informou que ele foi demitido da escola. A iniciativa de uma unidade de saúde de Serra, no Espírito Santo, está ajudando pacientes a fazer o uso correto de remédios controlados. Uma solução simples que agora será adotada em todo o município. Esse é o seu Miguel. Aos 83 anos, é ele quem cuida da casa e da esposa, que perdeu a visão há 10 anos por causa da diabetes. Com a sobrecarga de atividades, muitas vezes acaba esquecendo de tomar os remédios de uso contínuo. Eu tenho que ajudar a esposa em tudo, até para apanhar uma roupa para ela, eu tenho que ir comigo. Então, para mim, só eu e ela é pesado. Tem hora que eu me perdo um pouquinho, é isso aí que... Às vezes eu passo até da hora de tomar o remédio. É nesta unidade de saúde que o casal recebe acompanhamento médico. Como não controlava corretamente o uso dos remédios, acabava voltando sempre antes do previsto. Mas não eram só eles. Muitos pacientes retornavam aqui para a unidade de saúde com a pressão arterial descompensada, alterada, muitas vezes por esquecer de tomar o remédio ou mesmo tomá-lo no horário errado. E aí eles tiveram uma ideia bem inovadora, bem interessante. Começaram a desenhar de forma bem lúdica, colocar desenhos mesmo que remetiam ao horário que eles teriam que tomar o remédio. Com isso, com o passar do tempo, a ideia deu muito certo. E aí foi adotado um adesivo. Olha só, um adesivo com um desenho de um sol ou uma lua e também o horário certinho para não esquecer mesmo de tomar o medicamento. Esse adesivo aí para mim foi muito bom. Muito bom porque hoje eu pego o remédio e eu sei qual é que eu vou tomar. A iniciativa foi tão positiva que agora será adotada em todas as unidades de saúde do município. Iniciou tem 1 mês e meio aproximadamente e a gente já vê resultado na consulta, né, no agendamento desse idoso. A minha avaliação aqui hoje na saúde aqui para mim eu daria 100%. Na madrugada desta quinta-feira, um terremoto de magnitude 6 provocou pânico e matou 3 pessoas nas ilhas de Java e Bali, na Indonésia. Já em Palu e Donggala, o número de mortos encontrados subiu para 2.073. O nosso enviado especial a Palu, Marcelo Espíndola,
mostra como vivem os sobreviventes em uma das praias mais atingidas. Em Palu não tem praia que escapou da tragédia. Na orla, para quem olha para frente ou para trás, o cenário é este. Fala por si, dispensa palavras. Pela quantidade de destroços, é possível imaginar a força das ondas, que com 6 metros de altura mudaram completamente a realidade de Palu. Rumamambor, uma das principais praias, é possível perceber que a situação de quem ainda tenta viver nesta região mudou drasticamente. Encontramos um dos sobreviventes. Da casa dele só sobrou a fundação. Agora ele passa noite e dia na avenida à espera de doações. Eu estava nadando quando percebi o mar recuar. Então corri para a moto, que estava a uns 2 quilômetros dali. Depois subi a montanha. Um rapaz de 25 anos que não fez isso acabou morrendo. Alguns quilômetros adiante encontramos uma grande ruína, um hotel irrecuperável. Na frente dele, um dono de outro hotel que desabou, matando 32 pessoas. Quando o terremoto aconteceu, eu estava fora de Palu, no distrito de Surubaya, com os meus 2 filhos. Normalmente eu não vou para lá, costumava ficar no hotel. Marcelo Espíndola, enviado especial a Palu, na Indonésia, para o Rede TV News. O Rede TV News cedeu democraticamente o mesmo espaço para os 2 candidatos à presidência da República, o principal cargo do país, para eles debaterem temas e propostas que influenciarão a vida dos brasileiros pelos próximos 4 anos. Fernando Haddad, do PT, foi entrevistado pelo repórter Mauro Taliaferri, em São Paulo, e Jair Bolsonaro, do PSL, pelo jornalista Eric Klein, no Rio de Janeiro. Nós apresentamos 11 temas para os candidatos. Eles tiveram até 1 minuto e 15 segundos para apresentarem suas propostas. Se você ganha até 5 salários mínimos, você vai deixar de pagar imposto de renda. Isso vai fazer com que você aumente a sua renda disponível, vá ao mercado de consumo, compre mais, o que vai obrigar as pessoas a produzirem mais, gerando empregos. Então, para nós, diminuir a carga tributária de quem ganha até 5 salários mínimos é uma forma de ativar a economia. Em contrapartida, quem ganha muito hoje, quem recebe dividendos, quem é milionário e não paga impostos, vai passar a pagar justamente para compensar a perda de arrecadação. Isso vai fazer a roda da economia se movimentar. É uma das propostas nossas para ativar a economia, diminuir os impostos de quem ganha pouco e fazer quem não paga voltar a pagar. Olha, são altos e são muitos. A minha equipe econômica decidiu que vai reduzir a carga tributária e vai buscar também uma forma de reduzir a quantidade de impostos. O próprio Paulo Guedes nos propôs há pouco, quem ganha até 5 salários mínimos, o equivalente a R$5 mil, não pagaria imposto de renda. E acima disso, entraria numa faixa de 20%. Essa redução, em parte, também seria vista para os empresários. A Inglaterra fez isso há 20 e poucos anos, Trump acabou de fazer nos Estados Unidos e deu certo. Nós temos que fazer com que quem produz não continue sendo basicamente achacado pelo governo. E essa carga tributária sufoca e não permite a criação de novos empregos no Brasil. Sem regulação, sabemos que o outro caso não só pensa, como botou no seu plano de governo, como ao longo de 13 anos do PT tentaram regular a mídia, ou como eles chamam, democratizá-la. A mídia tem que ser livre, em especial a internet, que eles tentaram também censurá-la via o marco civil da internet. Liberdade de imprensa. E a imprensa que realmente estiver voltado com a verdade, como se chama no linguajar de vocês, vendendo a verdade, ela vai ser valorizada. Imprensa livre é sinal de democracia e liberdade. Uma família
não pode ser dona da rádio de maior audiência, da TV de maior audiência e do jornal de maior circulação de um mesmo estado, porque isso impede você de se informar melhor sobre os assuntos do seu interesse. No mundo desenvolvido, isso é absolutamente proibido. Então, na Bahia, em Alagoas, no Maranhão, onde uma única família detém toda a comunicação do Estado, isso vai ser impedido por lei. Isso significa mais pluralidade, mais diversidade de informação, e não menos. Outra coisa importante, garantir que as agências internacionais possam continuar publicando seus jornais no Brasil. Existe uma ação hoje contra as agências internacionais que publicam em língua portuguesa, e elas têm que ter a garantia de que vão continuar atuando no território nacional. Seja a BBC, o El País, The Intercept, a Deutsche Welle, várias agências que são boas agências, respeitadas agências e que vão ter o direito de continuar atuando no Brasil. A Lava Jato precisa ser apoiada. E como se apoia a Lava Jato? Nós temos que fortalecer cada vez mais os órgãos de combate à corrupção, como nós já fizemos. Polícia Federal tem que ser fortalecida. Ministério Público tem que ser fortalecido. Poder Judiciário independente tem que ser fortalecido. Um governo se diferencia por isso. Há governos que fortalecem os órgãos de combate à corrupção e não põem a sujeira para baixo do tapete, e há governos que instrumentalizam essas agências para não ter combate à corrupção, né? E há outros que fortalecem justamente para que as pessoas saibam o que está acontecendo. E punir com responsabilidade, com provas, com investigação, dando o direito de defesa, dando o direito de recurso, mas efetivamente pondo na cadeia quem comprovadamente cometeu crimes contra a população. Você não pode pensar em Lava Jato sem ver atualmente a imagem do juiz Sérgio Moro. É um homem que fez um trabalho espetacular, que nos mostrou, na verdade, as entranhas do poder, como o poder se alimentava da corrupção. O Sérgio Moro perdeu a liberdade até na padaria, ele não pode ir em lugar nenhum sem ter uns 8 de segurança com ele. Nós devemos fazer com que não só o juiz Sérgio Moro, né, bem como o Ministério Público e a Polícia Federal, haja com liberdade para exatamente combater um dos maiores males que existe no Brasil, que é a corrupção. Vamos primeiro falar em posse. O que é posse de arma de fogo? É o elemento ter o direito de ter uma arma dentro de casa ou dentro da tua fazenda. Não podemos esquecer que no referendo de 2005, o povo decidiu que quer ter o direito de comprar armas e munições. O governo do PT ignorou o povo, botou certas medidas, certos requisitos, alguns até subjetivos, de modo que quase impossível você ter uma arma dentro de casa. Pretendo sim, no que depender de mim, por isso passa pelo parlamento, fazer com que todo cidadão de bem, homem ou mulher, caso queira ter uma arma dentro de casa, com alguns critérios, possa tê-la. Quanto ao porte, não pode ser tão rígido como é esse que temos no momento. Eu, como capitão do Exército, tenho que penar de 4 em 4 anos para ter um porte de arma de fogo. Imagine um cidadão de bem. Quem tem que portar armas é a polícia para te garantir o direito à segurança pública, que é um direito seu. Esse é o papel do Estado, estar armado contra o crime. E no meu governo vai acontecer uma novidade. A Polícia Federal vai passar a enfrentar as organizações criminosas. O crime organizado vai ser enfrentado pela Polícia Federal. E por uma razão. O crime organizado hoje não é mais regional. O crime organizado hoje é nacional. As facções ganharam âmbito nacional. E para isso, nós precisamos de uma polícia nacional que enfrente essas organizações. Nós temos essa polícia. Ela precisa ganhar um efetivo novo, para não comprometer o que ela já faz. Ela precisará de um efetivo novo, mais homens, mais inteligência, mais tecnologia, e aí sim nós vamos enfrentar o crime organizado e os índices de homicídio, roubo, estupro vão cair decisivamente no nosso país. É Polícia Federal forte.
Há alguns ministérios que foram extintos e trouxeram um grande problema para o país. Por exemplo, Ciência e Tecnologia foi extinto, nós vamos recuperar. Política para as Mulheres foi extinto, nós vamos recuperar. Esses ministérios são muito importantes porque eles têm a condição de oferecer uma maior atenção ao público-alvo. Uma outra questão é a igualdade racial. Nós viemos muito bem com uma política afirmativa que deu muito mais oportunidades para a população negra do nosso país, que representa 52% dos brasileiros. Ela precisa ter, a população negra, uma atenção especial, sobretudo as mulheres negras. Então, um Ministério de Igualdade Racial, de promoção da igualdade racial, um Ministério de Política para as Mulheres e um Ministério de Ciência e Tecnologia, que foram extintos pelo governo Temer, vão ser recuperados com o orçamento e com as políticas exitosas do nosso período, que promoveram direitos importantes para a população brasileira. O número de ministérios foi expandido para atender interesses políticos partidários. Desde o primeiro momento, eu não negociei com nenhum partido, porque a negociação passa pelo critério toma lá, dá cá. Nós pretendemos ter aproximadamente 15 ministérios, para que não só o presidente, bem como o povo conheça quem são os seus ministros. E o nosso critério será o técnico, tem que ser um ministro competente, o ministro interessado, obviamente, e que tenha liberdade e, mais do que isso, né, ele tem iniciativa para buscar soluções para a população e não para partidos políticos. Esse setor, há mais tempo eu tenho conversado com eles. Primeiro, nós vamos fundir o Ministério da Agricultura com o meio ambiente. Vamos acabar com essa briga. O homem do campo o tempo todo sendo ameaçado por fiscais. Uma verdadeira indústria da multa por parte do IBAMA e ICMBio. Eles querem uma garantia jurídica. O que é isso? Eles não querem acordar e tomar conhecimento que sua fazenda agora está num plano, numa portaria, para que ela seja demarcada como terra indígena. Isso vai acabar. Nós vamos tipificar as ações do MST como terrorismo. Eles querem também infraestrutura, eles querem paz, eles querem uma legislação trabalhista diferente para o campo, para a cidade. Você tem que trabalhar muitas vezes sábado, domingo e feriado, trabalhar Natal também. Você não colher aquilo naquele dia, no outro dia pode chover ou pode ser tarde para a colheita. Ninguém quer acabar com os direitos trabalhistas, mas querem algo nesse sentido para o campo. O agronegócio é muito importante para o Brasil porque produz alimentos, exportação, divisas, ou seja, os dólares das nossas reservas cambiais. Então, nós precisamos apoiar o agronegócio. Agora, nós precisamos fazer algumas observações. Primeira, terra é para produzir. Terra não pode ser improdutiva. Tem gente que não tem casa, tem gente que não tem terra, porque pessoas mantêm a terra improdutiva. Isso tem que acabar. Nós temos que elevar o nível de produtividade da terra. Segundo ponto importante, o respeito ao meio ambiente. Desmatamento líquido zero, nós não vamos admitir novos desmatamentos, até porque a terra disponível é mais do que suficiente para continuar expandindo a produção sem necessidade de cortar uma árvore para isso da Amazônia, então preservar o meio ambiente. E a segunda coisa importante, garantir alimento saudável, produzir com menos agrotóxico, produzir com insumos saudáveis, estimular a agricultura familiar, estimular a agricultura orgânica, introduzir na merenda escolar, como eu fiz como ministro, alimentos da agricultura familiar e alimentos orgânicos. Em relação às drogas, nossa defesa é clara. Traficante na cadeia, usuário com tratamento, usuário tratado. Nós temos que fazer essa diferenciação muito criteriosamente para tratar a questão de um lado como crime, de outro como saúde pública. Nós temos várias experiências no país e no mundo em que nós recuperamos as pessoas da droga. Uma outra coisa importante, tem que estar no currículo o tema. O jovem brasileiro precisa conhecer melhor o seu próprio corpo, o organismo humano, saber com antecedência os efeitos da droga sobre a sua saúde. Se ele estiver bem orientado, se ele estiver bem informado, ele vai se afastar das drogas naturalmente. E se porventura acontecer, coisa que ninguém quer, da pessoa acabar
tendo caído nas drogas, como se diz popularmente, nós temos que tratar e recuperar. É absolutamente possível hoje oferecer tratamento e recuperar a nossa juventude. Agora, o lugar de traficante é na cadeia. Zero. Não passa pela minha cabeça a liberação de drogas. Alguns dizem que você vai diminuir a violência e a briga entre traficantes. Não vai. Não vai. Por quê? Se fosse verdade, não teríamos contrabando, né, de cigarros. Hoje em dia, temos aí mais de 40% do cigarro contrabandeado aqui, de especial aqui do Paraguai. Ninguém vai querer perseguir o usuário, mas vamos combater sim nas fronteiras, a exemplo do Departamento de Operações de Fronteira e da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, para que os integrantes das Forças Armadas, com retaguarda jurídica e com meios, possa realmente exercer um trabalho de fiscalização e na contenção de entrada de drogas no nosso Brasil. Olha, o professor perdeu a sua autoridade em sala de aula. É comum você ver vídeos, né, de um marmanjo atira um cesto de lixo, um apagador em cima da cabeça do professor e fica por isso mesmo. Esse aluno tem que ser excluído. Agora, o que nós queremos é um ministro também da educação que afaste a filosofia de Paulo Freire, tenha autoridade e iniciativa. Temos que mudar os currículos escolares. Não temos que falar em ideologia de gênero. Propor a garotada, né, sem o conhecimento dos pais, que o menino pode ser menina na frente e a menina pode ser menino, com um currículo decente, voltado realmente para o aprendizado. Porque o objetivo final da educação qual é? É lá na frente você seja um bom técnico ou um bom doutor que realmente domine o assunto e seja um bom empregado, um bom patrão ou um bom liberal. Educação é por aí, é conhecimento. Você tira o pobre da situação difícil com conhecimento. Nossa maior atenção vai ser com o ensino médio, do que eu falava há pouco. Juventude precisa ser melhor assistida na educação. Nós temos que ampliar educação de tempo integral para a juventude, educação profissional para a juventude. Agora, eu como ministro da Educação, eu investi da creche até a universidade. Eu tenho a honra de ter sido o ministro que mais expandiu o número de vagas em creche no país, o ministro que mais expandiu as oportunidades de um jovem trabalhador entrar numa universidade. Nós praticamente triplicamos o número de universitários no Brasil no meu período como ministro da Educação. Agora, o ensino médio, que é de responsabilidade dos governadores, vão receber uma atenção do presidente da República. Eu, como professor que vive do seu salário, eu terei a honra de chamar para minha mesa uma atenção especial ao ensino médio. E toda a escola federal, que são as melhores do país, vão ter que se responsabilizar pela qualidade das escolas estaduais, do seu entorno, da sua vizinhança, se comprometendo a oferecer nas escolas estaduais o mesmo padrão das escolas federais. Olha, o programa Mais Médicos talvez seja um dos maiores legados do nosso governo. 60 milhões de brasileiros que não tinham atendimento médico passaram a ter. Mas nós precisamos dar um passo a mais. E o Mais Médicos vai receber esse apoio. Em que direção? Para que você tenha acesso ao médico especialista. O Mais Médicos é atenção básica. Quando você precisa do médico especialista, nem sempre você tem um médico disponível na sua região. O que nós vamos fazer? O que os nossos governos da Bahia e do Ceará já estão fazendo, construindo policlínicas, uma para cada 500 mil habitantes. O que são as policlínicas? São locais onde a consulta de especialidade, o exame de imagem e as cirurgias eletivas são feitas no mesmo lugar, com pessoal contratado com essa finalidade. Então, o Mais Médicos agora vai mudar de patamar. É o que você conhece, com essa melhoria de que nós vamos contratar médicos especialistas que vão poder te atender na sua região, sem que você tenha que se fazer grandes deslocamentos para fazer uma consulta com um especialista ou até uma cirurgia eletiva. Da forma que está aí, não. Esse programa Mais Médico foi para atender interesses cubanos, como até hoje está em vigor.
Não podemos deixar que pessoas que não se submetam ao exame de revalida, ou seja, eles não temos qualquer comprovação que são médicos, venham atender exatamente os mais pobres, enganar os mais pobres. Nós queremos uma carreira típica de Estado para que nesses locais mais distantes, um médico nosso vá para lá. Enquanto ele estiver lá, ele tem estabilidade no emprego. Se por acaso voltar para o grande centro, não. E hoje em dia, os mais médicos, nós mandamos aproximadamente por ano 1 bilhão e 200 milhões de reais para a ditadura cubana. Fala-se tanto em direitos humanos aqui, né? Eu queria que o PT explicasse como uma médica está aqui no Brasil, vamos supor que seja médica, e seus filhos menores em Cuba. Não pode vir para cá, é decisão do PT. Isso é uma desumanidade, deixar a mãe 1, 2, 3 anos afastado do convívio dos seus filhos. Nós queremos um Estado necessário. O PT criou aproximadamente 50 estatais. Quase todas elas serão privatizadas ou extintas. Mas temos que ter responsabilidade nas demais privatizações. Tem lá servidores e tem a função social das estatais. E tem a questão estratégica também. Não vejo com os bons olhos você pegar o miolo, a geração de energia, por exemplo, e privatizar. Para que capital? Se você for vender para o capital chinês, você não está privatizando, você está estatizando para a China. As questões de Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, entre outros, a mesma coisa. Agora, temos muitas estatais que você pode realmente privatizar, são até lucrativas, mas temos que ter um modelo adequado, como, por exemplo, o que foi feito com a Embraer no passado, a Golden Share. Continua conosco, o governo tem um poder de veto, de modo que os seus acionistas não podem simplesmente fazer o que bem entender por ela. Vamos sim diminuir o preço do Estado, diminuir estatais com responsabilidade, até para combater a corrupção. Olha, Petrobras, Eletrobras, Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal são estatais intocáveis. É um patrimônio do Brasil, um patrimônio do brasileiro e geralmente quando vendem na bacia das almas, vendem a preço de banana, como aconteceu nos anos 90. Até hoje a gente não sabe qual foi o destino do dinheiro das empresas privatizadas. Nós precisamos defender o patrimônio brasileiro, defender o pré-sal, defender a Embraer, que o governo Temer resolveu vender para a Boeing, que é uma empresa americana, cometendo um crime de lesa pátria, porque a Embraer, inclusive, cuida da nossa defesa, a tecnologia de defesa aérea no Brasil é desenvolvida pela Embraer. Então nós temos que ter muita cautela com esse assunto. Essas pessoas que, em geral, falam que vão vender o patrimônio público, geralmente estão com outro interesse na cabeça. Tem alguém que vai ganhar dinheiro e, infelizmente, não é você, cidadão. Vamos defender o patrimônio público. Nós temos a honra de ter feito o Bolsa Família no governo do presidente Lula e esse programa precisa ser fortalecido, inclusive para tirar o país da crise. Porque quanto maior o Bolsa Família, maior a capacidade de consumo das famílias que estão hoje numa situação precária. Tem gente que trocou o gás por lenha porque não tem dinheiro para comprar o gás, porque o governo Temer dobrou o preço do gás. Então, não é assim que se faz com o povo mais pobre. Nós precisamos cuidar das pessoas. E um recado que eu dou para você. Para esse governo, para o meu adversário, o pobre é parte do problema. Para nós, é parte da solução. Quando você dá poder para as pessoas, para o trabalhador, para as famílias mais pobres, você aquece a economia, nós fizemos isso. E ao aquecer a economia, nós geramos em 12 anos 20 milhões de empregos no Brasil. Nós não podemos esquecer disso, porque é justamente a partir do momento em que você fortalece a renda das famílias, você tem a imediata contratação de pessoal para produzir para essas mesmas famílias que estão com poder de compra maior. Então você conta conosco, porque é um programa que a gente tem orgulho e que nós vamos fortalecer. Ele não pode ser utilizado para ganhar votos, servir de curral eleitoral. No dia de ontem, o general Mourão, meu vice-presidente, conversando com Paulo Guedes, decidiu conceder, caso sejamos eleitos, o 13º para quem ganha Bolsa Família. E não vai ter um custo adicional, porque essa diferença do 13º para pagar para quem merece, para quem necessita, vem do combate ao roubo e à fraude.
Bolsa Família tem que existir. Não vale esse fake news pregado pela esquerda que eu vou acabar com o Bolsa Família. Muito pelo contrário. Nós vamos dar o Bolsa Família para quem realmente merece e precisa dele. A Rede TV disponibiliza, a partir de agora, todo o conteúdo desta entrevista em seu canal do YouTube para que você, leitor, possa comparar as propostas e analisar os discursos dos candidatos. A importância desse tipo de entrevista cresce justamente em um período em que a desinformação e as notícias falsas, as chamadas fake news, circulam em massa na internet. Ouvir dos próprios candidatos as suas ideias sobre temas tão relevantes é um registro importante para a decisão do eleitor na hora de votar. E olha, muitos paulistanos já estão de saída para o feriadão prolongado e a repórter Beatriz Ferretti está a bordo do helicóptero da Rede TV e sobrevoa, pelo visto, as marginais aí, né? Beatriz, Pinheiros e Tietê tem um sentido que está completamente parado. Tudo bem? Boa noite. Bem, onde você está exatamente? Quais são as informações sobre o trânsito? Oi, Amanda. Tudo bem, sim. Boa noite. Nós estamos sobrevoando a marginal do Rio Tietê. Importante via de São Paulo que faz ligação a várias estradas e você acompanha agora imagens do cinegrafista Gilberto Pantojo. Olha só como é que está o trânsito, muito intenso. Você vê esse lado do vídeo com as luzes vermelhas, esse lado é dos motoristas que estão indo no sentido Castelo Branco, o caminho está carregado, mas fluindo. Agora, o outro lado, que a gente vê as luzes brancas, é o sentido da rodovia Ayrton Senna. E esse aí está bem complicado. Quem está no carro precisa ter muita paciência, porque o congestionamento é grande em todas as pistas. A gente sabe que, em geral, o trânsito na cidade de São Paulo toda está movimentado, isso porque tem muita gente indo viajar. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, ao todo, cerca de 1.800.000 veículos devem deixar a capital paulista em direção ao litoral e ao interior do estado. Por isso, para evitar congestionamento, o melhor é esperar mais um pouco e deixar para sair de casa após as 10 horas da noite, quando o caminho já deve estar mais livre. Volto com vocês, Amanda e Boris. Obrigado, Beatriz. Foi enterrado hoje em São Paulo o corpo da escritora espírita Zíbia Gasparetto. Ela morreu ontem aos 92 anos. O velório e enterro aconteceu no cemitério de Congonhas, na zona sul da capital paulista. Familiares, amigos e fãs se despediram da escritora, que deixou um grande legado. Alegria de viver, a ética, a alegria que ela se dedicava à espiritualidade, a passar isso para as pessoas. Tudo que ela fazia era para isso, para que as pessoas pudessem sentir a mesma alegria de viver que ela tinha. Zíbia Gasparetto tinha 92 anos e, segundo familiares, morreu dormindo em casa. Desde o início do ano, ela lutava contra um câncer no pâncreas. Natural de Campinas, no interior de São Paulo e de origem italiana, Zíbia dedicou a maior parte da vida ao espiritismo. Publicou 58 livros e vendeu mais de 18 milhões de exemplares. Entre as principais obras dela estão O Amor Venceu e Eles Continuam Entre Nós. Zíbia Gasparetto deixa 2 filhos dos 5 que teve e 9 netos. Quase 7 meses depois da execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, no Rio de Janeiro, o Ministério Público anunciou novidades nas investigações sobre o caso. Foram identificados o biotipo do executor e novos locais onde o carro utilizado para o crime passou. Os avanços foram comunicados aos pais de Marielle e à viúva de Anderson na terça-feira. De acordo com o Ministério Público, o perfil biométrico do atirador foi reconhecido por meio de softwares de alta tecnologia. Os promotores que atuam no caso também estiveram no Presídio Federal de Mossoró para ouvir o preso Orlando Curicica, apontado como mandante do crime por uma testemunha. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, também remeteu ao MP do Rio o depoimento do custodiado aos procuradores da República. Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, foram assassinados no dia 14 de março. Até agora, a polícia não sabe quem cometeu o crime. O furacão Michael matou pelo menos 6 pessoas e deixou um rastro de destruição antes de ser rebaixado para tempestade tropical. Agora, com ventos de cerca de 80
80 km por hora, ele coloca em alerta os estados da Carolina do Sul e Carolina do Norte. Os detalhes com a correspondente em Nova York, Luciana Camargo. Parece um cenário de guerra. Veio praticamente tudo ao chão em Mexico Beach, na Flórida. Sobre os destroços, Michelle chama pela vizinha idosa que desapareceu durante a passagem do furacão Michael pela cidade. Tem uma pilha ali, é o banheiro dela, então ela pode ter ido ao banheiro. Devastação total. As coisas que estavam na praia estão agora do outro lado da rua. Scott quase não reconheceu a casa onde mora. Dentro dela, tudo destruído. É como se nossas vidas se fossem. Tudo que temos se foi agora. A passagem do furacão Michael pelo sudeste dos Estados Unidos foi devastadora. A imagem do satélite mostra a densidade do fenômeno. Prédios comerciais não resistiram. Residências foram levadas pela força dos ventos. Carros ficaram sob destroços. Explosões em redes de energia. 500 mil pessoas ficaram sem luz. Algumas áreas litorâneas foram cobertas pela água. Você mora na costa. É isso que você ganha. Então é só questão de juntar os pedaços e seguir a vida. Reconstrução que já conta com a participação do governo. A ajuda está chegando por via aérea e marítima. Temos 35 mil homens da Guarda Nacional, com mais de 1.000 caminhões-pipa, 13 helicópteros e 16 barcos para assistência humanitária. Operações de segurança, busca e salvamento. Os prejuízos ainda estão sendo contabilizados. O furacão Michael foi rebaixado para a tempestade tropical durante a madrugada, mas ainda pode causar muitos estragos. Depois de passar pela Flórida, Alabama e Geórgia, ele seguiu para as Carolinas do Norte e do Sul, região que ainda se recupera da passagem do furacão Florence no mês passado. Luciana Camargo, de Nova York, para o Rede TV News. Investigadores americanos estão ajudando no caso do jornalista saudita desaparecido. Jamal Khashoggi desapareceu no dia 2 de outubro, depois de entrar no consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia. O jornalista teria ido pegar documentos dele para se casar com a noiva turca. Khashoggi deixou a Arábia Saudita no ano passado, dizendo temer retaliações por suas opiniões. Ele é um crítico do regime saudita. O jornal The Washington Post tem publicado um espaço em branco no lugar da coluna do jornalista. A ex-procuradora-geral da Venezuela, Luisa Ortega, que está no exílio, afirmou ter informações de que o vereador da oposição, Fernando Albán, foi asfixiado enquanto era torturado na prisão. O governo venezuelano diz que o político se matou. Albán foi detido, acusado de participar do atentado contra Nicolás Maduro. E agora o esporte. O Cruzeiro largou na frente do Corinthians pelo título da Copa do Brasil. Só que o torcedor da Raposa ficou decepcionado com o placar magro de 1-0 no Mineirão. O repórter Rodrigo Cabral conta pra gente. Nas ruas de Belo Horizonte, nem todos os cruzeirenses ficaram satisfeitos com o resultado do primeiro jogo da final. Daria para ser menos sofrimento, né? Foi pouco 1-0, mas tá bom. A decisão da Copa do Brasil começou com um espetáculo de luzes e fogos no Mineirão. Cruzeiro e Corinthians entraram em campo ainda mais motivados. É que além do título e de uma vaga na Libertadores, está em jogo a maior premiação da história do futebol brasileiro. 50 milhões de reais para o campeão. A estrela da noite foi Thiago Neves. No primeiro tempo, ele comandou o time mineiro e criou as melhores oportunidades. Neste lance, o camisa 30 chutou forte e acertou a trave. A cobrança de falta também foi dele. Henrique tentou de cabeça e Cássio fez grande defesa. O gol saiu aos 46 minutos do primeiro tempo. Egídio ganhou de Romero e cruzou para a área. E quem estava lá para marcar? Ele mesmo, Thiago Neves, o TN30. Festa azul e branco. O Corinthians pouco atacou e o Cruzeiro poderia ter ampliado a vantagem no segundo tempo. Barcos,
e Dedé perderam grandes oportunidades pelo alto. Eu acho que a gente sai com um gostinho assim de que poderíamos ter feito o segundo e o terceiro, para aumentar ainda mais essa vantagem. Semana que vem o Cruzeiro joga por um empate em São Paulo para conquistar pela 6ª vez a Copa do Brasil. O Corinthians busca o tetra e, para não depender dos pênaltis, precisa vencer por 2 gols de diferença. Por ver os retrospectos, nosso desempenho contra o Cruzeiro em casa é bom. Nós temos que fazer valer o mando de campo, dar vida nos 90 minutos para que esse título fique em Itaquera. Vamos voltar a falar com a repórter Beatriz Ferretti, que está a bordo do helicóptero da Rede TV, acompanha a saída para o feriadão em São Paulo. Beatriz, nos conte onde você está agora, porque está melhor do que aquele ponto anterior na Marginal Tietê. Aí o trânsito flui melhor. Pois é, Amanda, está carregado, mas está fluindo. Eu sobrevoo agora a rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro e que também passa pela cidade de Aparecida. Neste feriado, cerca de 274 mil veículos devem deixar São Paulo por esta estrada até amanhã. O cinegrafista Gilberto Pantojo está mostrando aí como é que está o trânsito na Dutra. Vale lembrar também que a movimentação de pedestres por esta rodovia nessa época do ano também costuma ser muito intensa. Isso porque é grande o número de romeiros que fazem peregrinação religiosa a pé até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida. E eles vão pelo acostamento da rodovia. Para se ter uma ideia, desde o dia 1º de outubro, mais de 2.700 romeiros passaram por aqui. Até agora, já foram registrados 9 acidentes envolvendo esses romeiros e também 2 mortes. Portanto, vai aí o alerta ao motorista, além de tomar cuidado dentro do carro, durante a viagem, também tem que tomar muito cuidado com esses romeiros, especialmente agora à noite. Então, bom ficar atento para evitar acidentes. Ao vivo de São Paulo, Beatriz Ferretti, para o Rede TV News. Um astronauta americano e um cosmonauta russo sobreviveram a um pouso de emergência depois de um defeito nos propulsores do foguete. O lançamento aconteceu no Cazaquistão. Em comunicado, a NASA explicou que depois do problema, a cápsula se separou e retornou no chamado modo de descida balístico, com um ângulo de aterrissagem mais agudo do que o normal. Os dois viajavam em direção à Estação Espacial Internacional. Eles foram resgatados sem ferimentos. Mesmo que de forma tímida, o comércio acredita em um crescimento nas vendas para o Dia das Crianças. Para atrair os consumidores, lojas apostam na diversidade dos presentes. Bonecas, carrinhos, bolas, livros e roupas. Uma infinidade de opções. Tudo para alegrar os pequenos amanhã. No maior centro popular de compras do Rio de Janeiro, os últimos dias foram bem movimentados. É a tradicional correria de última hora para garantir um mimo para as crianças. A gente consegue escolher com mais calma, ver um preço mais justo para o produto e está mais vazio também, né? Tem que pesquisar, porque os preços estão caros, então tem que ver. Não é só chegar na primeira loja e vai comprando, né? Tem que pesquisar. O Lucas está em dúvida, mas já tem em mente o que pedir. Eu estou pensando em ganhar um arco e flecha ou um skate. A semana do Dia das Crianças é uma das melhores épocas para as lojas de artigos infantis. Essa tem uma variedade imensa de brinquedos, como vocês estão vendo. A expectativa por aqui é aumentar as vendas em 10% em relação ao mesmo período do ano passado. E para que não faltem produtos, o estoque está sendo reposto. Cerca de 300 caixas e sacolas chegam todos os dias. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo está menos otimista. O órgão estima crescimento de 1,5% nas vendas em relação a 2017, o que representa a movimentação de 7 bilhões e 400 milhões de reais no comércio de todo o país. A economia está crescendo lentamente, o desemprego está recuando lentamente, o dólar subiu, a inflação aumentou. Então o cenário ainda não é um cenário de recessão tão ruim quanto foi 2015 e 2016 para o comércio, mas é um cenário de frustração. As vendas têm crescido pouco de fato. Por causa realmente da crise, eu juntei um dinheirinho para poder comprar alguma coisa melhor para eles, né? Porque assim, se pegar, vou pensar nisso só na época do dia. Aí eu não consigo, porque as coisas estão caras.
Se você perdeu algum momento do Rede TV News ou quer assistir novamente, se inscreva no canal da Rede TV no YouTube, sua emissora favorita no mundo digital. Boa noite. Uma boa noite para você e olha, muita paciência para os motoristas que enfrentam um grande congestionamento para deixar São Paulo. Vamos acompanhar ao vivo agora imagens da rodovia Castelo Branco, que liga a capital paulista ao interior. Boa noite, bom feriado.